Olá pessoal, aqui quem fala é seu amigo Merlin. Como sabem, estava escrevendo a fic de Eu Infate. Então não deu para lançar ontem. Mas agora estou lançando tanto a versão em português quanto em espanhol. E irei lançar depois uma fic de Eu em Super-Homem. Espero que gostem, deixem o like e um comentário para ganhar uma rosquinha. Esqueci, vou lançar a fic de Re 0+18, só aguardem, vocês irão gostar. Bom pessoal, chega de mamadas e fiquem com o vídeo. Clique. O braço emaranhado pela maldição roxa escura, como se cortado por algo, de repente caiu no chão, e uma grande quantidade de sangue manchou o chão ao redor de vermelho. O homem soltou um gemido de partir o coração. A dor severa fez este homem aparentemente invencível soltar um grito incontrolável. Um pequeno punhal foi inserido silenciosamente no chão, e sob o luar, a luz fria brilhava, o que fazia as pessoas estremecerem. Grande irmão! Outro homem que veio com o grande homem não pôde deixar de exclamar quando viu essa cena, e correu rapidamente. Ryushi ainda estava deitado na cadeira de balanço com um olhar sonolento, mas por algum motivo, o homem sentiu calafrios por todo o corpo. Ferramenta amaldiçoada de primeiro nível. Como é possível? Este nível de ferramenta amaldiçoada, mesmo na família de Zenin, é muito raro. Com o apoio de sua mão, o homem de braço quebrado segurou firmemente sua mente e usou o poder da maldição para impedir que a ferida sangrasse. Parecendo pálido para a adaga no chão. Com sua visão, ele reconheceu o nível da adaga de relance. Embora seja impossível ver o conteúdo específico da maldição acima, a ferramenta amaldiçoada que pode cortar o corpo do mestre de Jujutsu de segundo nível à vontade, não há dúvida de que esta é a ferramenta amaldiçoada de primeiro nível. Zenin Ryushi, não vá muito longe. Roubar a ferramenta amaldiçoada é o crime mais sério, então é melhor confessar obedientemente. O homem imediatamente reconheceu que a ferramenta amaldiçoada de Ryushi foi roubada da família antes de partir. Neste momento, eu realmente quero confiar na reputação da família para suprimir Ryushi e fazê-lo entregar a ferramenta amaldiçoada. Mesmo que o homem tenha quebrado o braço agora, uma profunda ganância oculta brilhou em seus olhos. Menino fedorento. Eu realmente acho que você pode fazer o que quiser com a ferramenta amaldiçoada de primeiro nível. É ridículo usar uma ferramenta amaldiçoada tão poderosa como um dardo, é uma coisa violenta. Se eu matá-lo agora, então esta ferramenta amaldiçoada é apenas... A tez do homem mudou instantaneamente de pálida para rosada, e seus olhos rolaram constantemente. Tudo isso foi visto por Ryushi, e ele não pôde deixar de se sentir um pouco engraçado. Zenin Ryushi, infelizmente, morreu enquanto lutava contra o espírito amaldiçoado, e o espírito amaldiçoado foi destruído por mim, que era tarde demais. Desta forma, a ferramenta amaldiçoada é minha. Ryushi olhou para o homem com algum sarcasmo, e disse suavemente. E o rosto do homem mudou muito, só porque tudo que Ryushi dizia era o que ele pensava em seu coração. O homem cujo lado sujo foi revelado de uma vez mostrou um sorriso cruel. Idiota! Você sem ferramenta amaldiçoada. O que você pode usar para lutar comigo? Bang! O homem correu em direção a Ryushi em um instante, e ao mesmo tempo o incontável poder de maldição roxo escuro saiu, perfurando o peito do subordinado que ainda não havia se tornado professor de Jujutsu atrás dele. Clique. Até sua morte, o pobre irmãozinho não entendia o que havia feito de errado. Assassinato por tesouro. Este assunto nunca deve ser conhecido pela segunda pessoa. A ferramenta amaldiçoada de primeiro nível, muito menos um irmãozinho, mesmo que seus pais estejam na frente. Temo que este homem que foi completamente reduzido a uma besta de desejo não mantenha a menor mão. Vá para o inferno. 8 fantasmas queda. Uau!
O Jujutsu roxo escuro se condensou em um enorme tapa e de repente caiu do céu, e tudo ao seu redor parecia estar envolvido nele. A maldição tirânica era extremamente corrosiva, e o ar ao redor começou a se contorcer levemente. Diante de um ataque tão aterrorizante, Ryushi nem se levantou da cadeira de balanço. Eu o vi levantando lentamente um dedo e acenando indiscriminadamente. Posso. O homem no ar era um pouco ruim. Uau! Uau. 3 sons de quebra no ar soaram. A adaga que era exatamente igual ao braço do homem foi cortada antes. Seguindo a mão de Ryushi para dirigir a dança, ela voou como uma borboleta. Linda e imortal luz fria apareceu de repente. Vá direto para o peito do homem. O homem perdeu a cor em pânico, condensou seu poder de maldição em pânico, rapidamente torceu o corpo e assumiu um gesto engraçado de segurar a cabeça entre as mãos. Não pode escapar do ataque da adaga. Como você pode ter 4 ferramentas amaldiçoadas desse nível? Graves. Merda. Graves. 4? Ryushi olhou desconfiado na frente dele, o homem que continuava evitando atirar facas como um palhaço. Com um pop, ele estalou um dedo nítido. Nos olhos incríveis do homem, inúmeras adagas surgiram lentamente atrás de Ryushi, cobrindo o céu e o sol, como um bando de corvos. Não faça. Shinji Crowfall. A ferramenta amaldiçoada de primeiro nível que era extremamente rara na boca do homem. A ferramenta amaldiçoada de primeiro nível que o fez querer matá-lo, instantaneamente o afogou. Seu corpo era como uma vela no céu tentando resistir ao ataque aterrorizante, mas ele foi engolido pelo interminável enxame de corvos quase instantaneamente. Ryushi respirou levemente, e entre os corvos, toda a maldição do homem foi engolida por ele. 6 tesouros de ladrões imortais podem engolir todo o poder da maldição de transformá-lo em seu próprio uso. Claro que Ryushi não vai desperdiçar esse poder de maldição. O grupo de corvos também desapareceu depois de engolir o homem. O aterrorizante grupo de Corsair de Toyol parecia nunca ter aparecido antes. Ryushi, que claramente matou alguém pela primeira vez, não sentiu o menor desconforto. O espírito amaldiçoado já viu muito, e matar pessoas pode ter sido fácil há muito tempo. Além do mais, algumas pessoas não precisam necessariamente ser mais gentes do que o espírito amaldiçoado. Espírito amaldiçoado sempre será espírito amaldiçoado, e as pessoas nem sempre serão pessoas. Parte 2. Peguei. Zenin Ryushi. Você matou alguém. Isso é realmente uma grande notícia. Uma voz de menino legal soou atrás de Ryushi. No entanto, Zenin Ryushi não teve o menor acidente. Os cantos de sua boca estavam levemente franzidos e ele nem virou a cabeça para trás. Por que você está aqui? Corta, você ainda é tão chato, Zenin Ryushi. Ouvindo as palavras de Ryushi, o garoto atrás dele curvou a boca de forma entediante, e ele apareceu na frente de Ryushi enquanto seu corpo se contorcia. Este jovem estava coberto de cabelos prateados, espalhados como geada na noite de outono. Ele estava vestindo roupas casuais pretas e um par de óculos escuros na ponta do nariz. Sua expressão estava muito relaxada. Obviamente ele viu um caso de assassinato com seus próprios olhos agora, mas ele parecia estar acostumado com isso e não se importou. Agachado do lado oposto de Ryushi, ele pegou uma câmera e disparou contra Ryushi. Não desperdice seus esforços, você não pode me fotografar. Ryushi mostrou uma expressão impotente que era rara. Olhando para o lindo menino, segurando a câmera na frente dele, há uma linha preta. O menino parecia ter ouvido completamente, e a câmera em sua mão estava constantemente piscando. Então ele pegou a câmera e deu uma olhada. O filme era tão escuro que nem a menor sombra de Ryushi se refletia nele. Seu Jujutsu é realmente estranho.
O menino apertou sua mão esquerda casualmente, e a câmera que estava segurando na mão desapareceu do nada. Ryuichi lentamente sentou-se direto da cadeira de balanço de flores de glicínia. Você que é reconhecido como o próximo chefe da família Gojo, você tem tanto tempo livre. Gojo Satoru. Ei! Qual é o seu tom de voz? Vim te ver de longe. Sua atitude é assim. É muito triste. Gojo Satoru ergueu as sobrancelhas, encolheu os ombros casualmente e assumiu uma postura de estou muito magoado, olhando para Lu com um sorriso pleno. Nós somos amigos, não somos? Ryuichi se levantou e estalou os dedos novamente. Sob o olhar curioso de Gojo Satoru, a cadeira de balanço de glicínias atrás dele gradualmente se transformou em nada. Faz muito tempo, Goku. Não fique tão enjoado, Ryuichi. Gojo Satoru e Zenin Ryuichi se entreolharam e sorriram. Gojo Satoru, o teto do poder de combate entre o Jujutsu Kaisen, ainda está na adolescência. Embora ainda jovem, ele já revelou a aparência de um rei. O prestígio dos 6 olhos, o nome feroz superou o mundo. A família Gojo há muito é apontada como a herdeira do patriarca. Alguns anos atrás, antes de Rishi ser despejado da família Zenin, as 3 grandes famílias de feiticeiros uma vez realizaram uma reunião de troca entre as famílias. Gojo Satoru se tornou o foco de todos. Por alguma razão, encontrei Ryuichi que deveria ter se afogado na multidão de relance. Naquela época, Gojo Satoru parecia um dragão orgulhoso, ouvindo a bajulação dos chacais, tigres e leopardos em seus ouvidos, olhando em volta com tédio. É como uma espécie de orientação em Meimei. O momento em que vi Zenin Ryuichi que estava em silêncio no canto. Uma ideia absurda apareceu de repente na mente de Gojo Satoru. Ele viu isso. Um lamaçal profundo, semelhante a Zongxing Penjiu, uma lama profunda. 2 adolescentes, de alguma forma se tornaram amigos. Mas o contato entre os dois foi completamente quebrado depois que Ryuichi deixou a casa de Zenin. Até hoje, Gojo Satoru não encontrou um amigo próximo que não via há muito tempo. Faz muito tempo, mas não é hora de reviver os velhos tempos. Gojo Satoru mostrou um sorriso, agachado no chão e olhando para o céu acima. Uau! A maldição preta e roxa continuou a se condensar no ar, e a maldição tirânica estava entrelaçada como uma teia de aranha. O mestre de Jujutsu de 2º nível está em um lugar cheio de maldição, e se ele morrer com ressentimento, uma nova maldição nascerá. Gojo Satoru colocou o queixo na palma da mão. Os olhos escondidos sob os óculos olhavam para tudo à sua frente com interesse. Eu sei, e daí? O corpo de Ryuichi estava reto como um dardo, e ele olhou para a poderosa maldição gradualmente condensando no ar inexpressivamente, e disse friamente. E sobre o nascimento de uma nova maldição, não importa o que ele se torne, o assassino sempre o matará, mesmo que ele se torne maldição. Mas isso é ponto. Mate de novo. A voz de Ryuichi estava fria sem qualquer emoção. Gojo Satoru, que estava ombro a ombro com ele, ficou surpreso. Então havia um sorriso no canto de sua boca. Você cara, realmente, rugido. O rugido enorme soou. Devido à morte da divisão de Jujutsu de 2º nível, o nascimento de um novo espírito amaldiçoado apareceu no ar. Era um monstro formado por incontáveis braços, sem cabeça ou corpo, assim como incontáveis braços sobrepostos uns sobre os outros para construir uma terrível maldição. O colar de maldição de quase nível nasceu. Meu. É tudo meu. É tudo meu. O espírito amaldiçoado proferiu balbúcios obsessivos, todo o corpo torcido junto, e houve um estrondo alto de pé, como uma bala de canhão, correu para as 2 pessoas no chão com o estrondo. A força poderosa desencadeou um furacão, que explodiu as roupas dos 2. Gojo Satoru empurrou seus óculos de sol levemente.
Ignorei o terrível espírito amaldiçoado, olhei para Ryuichi de lado e continuei. É realmente interessante. Depois, as mãos de Gojo Satoru rapidamente fizeram um gesto estranho. Estrondo. Clique. O espírito amaldiçoado quase level 1, que estava constantemente impactando no ar, foi instantaneamente preso no ar. O Gojo Satoru bateu no ombro de Ryuichi e disse em um tom severo: "Ah, olha, isso se chama amigo, eu cuido dos seus problemas. Parte 3. Dê para mim. É todo meu. Dê para mim." O espírito amaldiçoado no ar parecia estar preso por uma grande mão invisível. O espaço parecia estar congelado por alguma força estranha. Até o ar se solidificou com o gesto de Gojo Satoru. O poder poderoso, com arrogância desenfreada, desabafou na fábrica sem escrúpulos, comprimindo completamente o poder de maldição da maldição de quase nível em uma bola de carne inofensiva. Sentindo todas as mudanças estranhas ao seu redor, o coração de Ryuichi também ficou muito chocado. É este Gojo Satoru. É terrível, você pode ter um poder tão aterrorizante nesta idade. Neste momento, os dedos de Gojo Satoru estavam balançando aleatoriamente, e o espírito amaldiçoado no ar era como as mãos de uma criança sendo constantemente amassadas na lama. O corpo com forte poder de maldição era constantemente torcido e deformado. O espírito amaldiçoado, que originalmente não tinha ossos, de repente foi torcido em uma forma. É estranho dizer que Jujutsu deveria ter sido gravado no corpo quando o bruxo nasceu. Você realmente quebrou as regras. A atenção de Gojo Satoru só ficou no podre espírito amaldiçoado por alguns segundos, e então mudou para o corpo de Ryuichi de uma vez. Os óculos de sol deslizaram suavemente, e o fascinante par de olhos azuis saiu pela primeira vez. No par de pupilas do céu, parecia que todo o céu estrelado estava contido nele, girando silenciosamente as pupilas de Gojo Satoru de acordo com um certo padrão. Toda vez que vejo, fico muito chocado. Ryuichi encarou o par de olhos, que deixou o espírito amaldiçoado e o Jujutsu muito assustados. Sem a menor tensão, mas com um pouco de apreciação. Para que todo mundo do Jujutsu esteja focado em 6 olhos. Se os 6 olhos puderem ser roubados, temo que aqueles que são imortais não conseguirão ficar parados. Vendo que Ryuichi não havia respondido sua pergunta, Gojo Satoru não falou muito. Em vez disso, ele seguiu o tópico de Ryuichi com um pouco de sarcasmo. As pessoas da família Gojo não ficam apenas sentadas e assistindo, e aqueles que não morrem também consideram as consequências. Ryuichi levantou a cabeça e olhou para o espírito amaldiçoado continuamente distorcido, e disse casualmente. Gojo Satoru abriu a boca apenas para dizer algo, de repente franziu a testa. Não é bom. Estrondo. Um braço enorme apareceu de repente do chão, e a força aterrorizante instantaneamente rasgou a terra. A figura de Gojo Satoru se moveu rapidamente, e Ryuichi ao lado desapareceu assim que o braço apareceu. Existe outro? Gojo Satoru saltou e ficou em uma plataforma alta. Olhando para o espírito amaldiçoado aparecendo no chão, que é tão indistinguível quanto no ar, ele deu de ombros impotente. Dê para mim. Dê para mim. O recém-aparecido espírito amaldiçoado soltou um rugido. Do lado oposto, a figura de Ryuichi emergiu lentamente. Ei, Satoru, sua tentação é muito antiquada. Ryuichi reclamou um pouco, olhou insatisfeito e sentou-se na plataforma alta com um olhar de Gojo Satoru assistindo a uma peça. Se alguém dissesse que ele era negligente e não descobrisse que havia um espírito amaldiçoado quase primeiro, Ryuichi ainda podia acreditar um pouco. Mas Gojo Satoru com 6 olhos, a menos que ele voluntariamente não possa vê-lo, todos os espíritos amaldiçoados são visíveis na frente dele como luzes na noite. Gojo Satoru esfregou o queixo algumas vezes e riu, sem falar. Pela força de Ryuichi, Gojo Satoru sempre se sente irreal.
Como existe essa oportunidade neste momento, ele naturalmente não a deixará passar. Além do mais, ele não acreditava que seu tipo seria ferido por esse nível de espírito amaldiçoado. Dê para mim. Dê para mim. A voz do espírito amaldiçoado estava um pouco chorando, e abriu os braços, incontáveis. Braços são como centopeias, cobertos de grandes e pequenas manchas de maldição. Ele agarrou Ryuichi ferozmente. Eu sei, vou dar tudo para você, ok? Diante de um ataque tão poderoso, o tom de Ryuichi era um tanto indefeso, como um monstro aterrorizante na frente dele, assim como um garoto urso que queria um pirulito. O dedo foi levantado instantaneamente, os dois dedos foram sobrepostos, e o pingente de cruz em seu peito brilhou uma luz sombria. Estrondo. Bang bang bang. Os incontáveis braços do espírito amaldiçoado foram resistidos por uma fraca luz azul no momento em que estavam prestes a pegar Ryuichi. Os braços que tocaram a luz fraca apodreceram rapidamente, como se estivessem envenenados por algum tipo de veneno. O halo formou uma barreira translúcida na frente de Ryuichi, afastando todo o poder do espírito amaldiçoado. Cursor de Spirit lamentou, e seu companheiro no céu também foi esmagado pelo Jujutsu de Gojo Satoru, quase explodindo. Eu quero a ferramenta amaldiçoada, certo? Aqui está você. A palma de Ryuichi acenou aleatoriamente. Momento seguinte. A cruz explodiu como uma poderosa maldição. A fraca luz azul parecia ter se transformado em uma Jusava no inferno, lindo e imortal, e engoliu completamente o espírito amaldiçoado em um instante. O poder de maldição roxo escuro era ligeiramente invisível, sendo absorvido por aquele Yolan. Bang! Quase ao mesmo tempo, o espírito amaldiçoado no céu também explodiu em pedaços. A ferramenta amaldiçoada é feita instantaneamente, e Jujutsu pode ser invocado à vontade, além do feitiço de engolir feitiços. Ryuichi, cara, não é realmente fácil. Gojo Satoru olhou para o que estava acontecendo no chão em choque, e sob seus 6 olhos, Ryuichi tudo o que ele fez agora foi claramente visto por ele. Parte 4. No momento em que o espírito amaldiçoado do braço atacou, a palma de Ryuichi fez um estranho gesto invisível, tão rápido que se não fosse pelos 6 olhos naturais de Gojo Satoru, seria quase impossível detectar. No momento em que o gesto acabou, com Ryuichi como centro, tudo ao redor foi instantaneamente refinado em uma ferramenta amaldiçoada por um poder maravilhoso, incluindo poeira e partículas. A poderosa ferramenta amaldiçoada destrói diretamente o espírito amaldiçoado no momento em que tomou forma, e o poder da maldição de horror escondido no corpo do espírito amaldiçoado foi absorvido pelo tesouro dos 6 ladrões imortais de Ryuichi. O espírito amaldiçoado de quase nível só pode aumentar o progresso em 2%. Ryuichi olhou para o painel do sistema, e o progresso do tesouro dos 6 ladrões imortais aumentou de 10% para 12%, franzindo ligeiramente a testa. De acordo com sua compreensão do sistema, a dificuldade de desbloquear o progresso das 8 acrobacias é um gesto crescente. Ao absorver os primeiros espíritos amaldiçoados de nível 4, cada um pode aumentar seu progresso em 1%, mas à medida que o progresso do tesouro dos 6 ladrões imortais aumenta para 5%, os 5 espíritos amaldiçoados de nível 4 só podem aumentar em 100%. Uma parte. Inesperadamente, é ainda mais extremo agora. O poder de maldição de um mestre de Jujutsu de 2º nível só pode ser aumentado em porcentagem, enquanto o espírito amaldiçoado de semi-primeiro nível só pode ser aumentado para 2%. Parece que fazer com que o tesouro dos 6 ladrões imortais cumpra o cronograma completo é muito mais difícil do que os 100 refinamentos do armamento divino. Essa é a ferramenta amaldiçoada de primeiro nível, certo? A voz fria de Gojo Satoru lembrou Ryuichi de um pensamento profundo.
Ele esfregou as sobrancelhas, não queria se esconder na frente de Gojo Satoru, afinal, sob o par de pupilas celestiais, tudo era invisível. Mas, Ryuichi de repente pensou em Fengoukimen, o mais estranho e misterioso em 8 artes misteriosas. Cobrindo as mudanças em Zoutia. Me transformando em um rei. Entre os estranhos portões, sou a posição, e sou o bom ou o mal. Se o tempo e o espaço podem ser distorcidos em um jogo estranho, se ele pode resistir ao feiticeiro irrestrito de Gojo Satoru, Ryuichi de repente tem algumas expectativas. Ping. Gojo Satoru saltou da plataforma, deixando algumas pós-imagens no ar. Ele apareceu do lado oposto de Ryuichi em um piscar de olhos. Criando uma ferramenta amaldiçoada em um instante, e perfurando curso arbitrariamente em todos os objetos ao redor. Esse tipo de Jujutsu viola completamente o bom senso. Depois de lançar os óculos escuros, Gojo Satoru olhou para Ryuichi com curiosidade. O poder mágico o fez se sentir muito interessante. Ferramenta amaldiçoada, como o nome indica, é uma ferramenta que está sujeita à maldição. Toda poderosa ferramenta amaldiçoada tem um passado pouco conhecido, mas a ferramenta amaldiçoada nas mãos de Ryuichi é completamente diferente. Em suas mãos, tudo no mundo pode receber poder de maldição e se tornar uma poderosa ferramenta amaldiçoada. Até mesmo uma folha pode ser instantaneamente refinada em uma ferramenta amaldiçoada de nível superior comparável ao segundo nível ou até mesmo ao espírito amaldiçoado de primeiro nível. Isto é ponto. O poder dos 100 refinamentos do armamento divino. Contrário ao senso comum. De acordo com você, seus 6 olhos são os mais contrários ao senso comum, certo? Ryuichi revirou os olhos e olhou para Gojo Satoru com um sorriso estranho. Esse cara é bom em tudo, seja caráter, força, ou entendimento tácito de ser amigo. Ele é a melhor escolha, mas esse personagem dor de cabeça deixa as pessoas um pouco desconfortáveis. Ah! Faz sentido, faz sentido. Eu realmente quero saber agora, se a família de Zenin entende sua força atual, como será? O rosto daquele velho provavelmente ficará esverdeado. Gojo Satoru riu, e então um flash apareceu ao lado de Ryuichi. Enganchando seus braços ao redor de Ryuichi. Família de Zenin. Devo uma boa impressão a essa família. Se eles continuarem a me provocar, será um pouco problemático. Ryuichi deu um sorriso de escárnio. Embora ele não tenha dito isso completamente, a terrível intenção de matar era assustadora. Sentindo a aura assassina de seu melhor amigo, o sorriso cínico de Gojo Satoru em seu rosto também diminuiu secretamente. A corrente que você não é suficiente para lutar contra toda a família Zenin. Se suas habilidades forem conhecidas por pessoas com segundas intenções, isso causará muitos problemas. O tom de Gojo Satoru era um pouco sério pela primeira vez. Como um de seus poucos amigos, Ryuichi ainda o aprecia muito. Então eu exponho minhas próprias opiniões do fundo do meu coração. Você me conhece, sou preguiçoso demais para encobrir e preguiçoso demais para evitar. Então, o longo cabelo de tinta de Ryuichi de repente desapareceu automaticamente, e um calafrio passou por seus olhos branco-prateados, e os cantos de sua boca puxaram para cima em um arco cruel. Seja Zenin ou Jujutsu, tudo está bem, tudo que estiver na minha frente será destruído. A voz caiu, e Gojo Satoru pareceu ver claramente o rosto de seu melhor amigo pela primeira vez, como um eterno Buda de pedra, cruel e compassivo. Ah! Gojo Satoru riu de repente, e sua mão no ombro de Ryuichi foi ainda mais forte. Isso mesmo, você é Zenin Ryuichi, e nós somos os mais fortes. Ouvindo as palavras de Gojo Satoru, o coração de Ryuichi aqueceu. Que sorte ter um amigo assim. Sorro, você não acha que é embaraçoso dizer isso? Onde está? Só estou dizendo a verdade.
Os dois ficaram lado a lado e saíram, sob o luar branco. As sombras dos dois foram se afastando cada vez mais. Os olhos de Gojo Satoru, escondidos atrás dos óculos escuros, eram um pouco brincalhões, e ele olhou vagamente para o chão da fábrica. Por outro lado, Ryuichi tinha um sorriso que não era um sorriso, em transe, como um espírito maligno, mostrando suas presas. Um momento depois que os dois saíram, uma maldição muito fraca emergiu lentamente. O mago que fez a ferramenta amaldiçoada em um instante, interessante, uma voz fria soou lentamente, e então gradualmente desapareceu rápida e silenciosamente. Parte 5. Bem, você quer ir para Jujutsu Kaisen comigo? Gojo Satoru estava sentado no sofá, batendo nas pernas de Erlang e comendo os bolos que Ryuichi comprou sozinho. Na TV, as notícias estão sendo transmitidas, o desabamento do canteiro de obras, e a mídia ignorante está exagerando a teoria dos fantasmas e deuses. Ryuichi inclinou-se apático no sofá, segurando uma lata de Coca-Cola que tinha acabado de ser aberta, despejando na boca uma após a outra, e respondeu: esqueça, eu realmente não posso estar interessado em um lugar como uma escola. Ryuichi deu de ombros, e a Jujutsu Kaisen também ouviu sobre isso. No entanto, após o renascimento, ele precisa ser controlado por outros e ingressar em uma escola. Ryuichi realmente não tem interesse nesse tipo de coisa. E os velhos da academia são teimosos, suas habilidades vêm do sistema, são muito especiais, e os caras que só podem se esconder no escuro estão sob o mesmo teto. É realmente irracional. Embora ele não tenha medo desses caras, não há necessidade de causar problemas. Mesmo que ele não ingresse no Jujutsu College, Ryuichi, que tem 8 artes misteriosas, está confiante de que um dia ele ficará no topo do mundo. Mesmo com o homem ao lado dele que mais tarde foi chamado de invencível, Ryuichi está confiante de que ficará ombro a ombro com ele no futuro e não ficará para trás. Ouvindo a resposta de Ryuichi, Gojo Satoru não ficou surpreso. Afinal, com base em seu conhecimento de Ryuichi, ele não tinha a intenção de ingressar no Jujutsu College. Se a outra parte concordar, ele ficará realmente surpreso. Tudo bem, mas seu ambiente é muito bom. O Zenin é generoso o suficiente? Gojo Satoru tirou os óculos escuros e olhou em volta com interesse. Neste momento, os dois encontram-se numa sala com vista para o mar como uma área de várias centenas de metros quadrados. Dentro da casa, todos os tipos de instalações estão disponíveis, e as pinturas nas paredes também são muito elegantes. À primeira vista, eles são feitos por artistas famosos. Não admira que Gojo Satoru seja curioso. Embora ele não saiba quantas casas como esta existem. Como futuro proprietário da família Gojo, seus bens são inimagináveis, mas, como filho abandonado da família Zenin Ryuichi foi capaz de viver em uma casa tão valiosa com vista para o mar, que era totalmente inconsistente com o velho temperamento teimoso da família Zenin. Nessa família, as pessoas sem Jujutsu dificilmente podem obter o menor suprimento. Além do mais, Ryuichi agora se desconectou completamente da casa de Zenin. Não tem nada a ver com a casa de Zenin. Esta casa é minha recompensa. Ryuichi revirou os olhos e tirou um cartão de visita do bolso e jogou em Gojo Satoru. Uau! Apenas jogando ao acaso, o cartão de visita fez um som de romper o céu. Voou em direção a Gojo Satoru a uma velocidade extremamente rápida. Gojo Satoru não levantou a cabeça, seus dedos finos pareciam balançar levemente, deixando algumas imagens no ar. O cartão de visita já estava entre seus dedos. Casa de tudo. Gojo Satoru olhou para a mão e disse 3 caracteres grandes no cartão de visita extremamente simples, e não pôde deixar de lê-lo. Você abriu uma casa de tudo.
2 anos atrás, depois de sair da casa de Zenin, Ryuichi desbloqueou os 100 refinamentos do armamento divino e, ao mesmo tempo, ele pôde ver o espírito amaldiçoado que ele não conseguia ver. Naquela época, Ryuichi, que carregava apenas alguns milhares de ienes, ajudou uma vítima inadvertidamente. O pequeno espírito amaldiçoado do dono da mercearia recebeu um grande agradecimento. Desde então, ele estabeleceu uma casa de tudo. Ao ser capaz de obter fundos, enquanto confia na solução de Cursor Spirit, também pode melhorar suas capacidades reais de combate. Este quarto com vista para o mar foi a recompensa que ele recebeu depois de ajudar um agente imobiliário, além do espírito amaldiçoado de 2º nível. Sua casa de todas as coisas é uma existência especial especializada em resolver eventos sobrenaturais. É muito famoso no pequeno lugar de Shanzé, mas as regras de Ryuichi são ligeiramente diferentes das outras casas de todas as coisas. Sim. Para resolver quaisquer incidentes sobrenaturais, defina os preços de acordo com o meu humor, e nenhuma barganha é permitida. O jovem não está enganado. Ryuichi transformou as latas de coca em uma bola depois de beber, e as jogou na lata de lixo na porta, de forma frívola, olhando para Gojo Satoru com um sorriso muito estranho. Que tal, você quer pensar sobre isso? Junte-se à minha casa de tudo. Ainda me falta um assistente agora. Parece interessante, mas o preço fica por sua conta. Não é uma loja negra. Mesmo quando Gojo Satoru ouviu as regras de Ryuichi, ele não pôde deixar de cuspir algumas linhas pretas em sua cabeça. Estrada. Ryuichi franziu os lábios e disse insatisfeito. Porque é uma loja negra. Pegar dinheiro das pessoas e pessoas para eliminar desastres é algo que eu quero. Você vai e pergunta, quem em todo Shanzé não sabe que eu sou o mais consciencioso dono da casa de todas as coisas? O Shanzé inteiro é como você, uma casa de tudo, e esse tipo de coisa é conhecido pela Associação de Professores de Jujutsu. Você está com problemas de novo. No entanto, parece muito bom, mas Jujutsu Haishou é uma certeza. Depois que eu me formar, talvez eu volte para fazer um trabalho de meio período. Gojo Satoru levantou-se de repente, colocou os óculos escuros, moveu o corpo levemente e fez um som violento de feijão. Ok, então você deveria ter mais cuidado. Eu vou sair primeiro, e fique à vontade para entrar em contato comigo se eu tiver alguma coisa. Além disso, antes que as palavras de Gojo Satoru caíssem, uma maldição apareceu por todo o seu corpo, e sua figura havia desaparecido da sala. Apenas a cortina no peitoril da janela balançou levemente. Seu bolo não é doce o suficiente. Corta, você não tem medo de engordar depois de comer tantos doces? Ryuichi não pôde evitar vomitar. Parte 6. Ao mesmo tempo. Com a saída de Gojo Satoru. Do lado de fora da janela da sala, uma onda de maldição azul escura se espalhou gradualmente. O espaço ao redor tremeu levemente. Repentino. No ar, o poder da maldição foi todo condensado, e um estranho esqueleto apareceu do nada. Sob a ação da maldição, ele flutuou lentamente no ar. Os 2 buracos nos olhos enfrentaram uma chama fraca e estranha. Exala um hálito desconhecido. Olhando silenciosamente para o quarto, deitado no sofá, Zenin Ryuichi parecia estar dormindo. Alvo confirmado, você pode agir a qualquer momento. A voz do esqueleto era muito fraca, e o fogo fantasma em seus olhos balançou lentamente. Embora haja apenas uma cabeça, ela carrega um poder de maldição extremamente aterrorizante. Cuidado, esse cara não é fácil. De acordo com informações anteriores, ele tem pelo menos um nível de força de quase nível. A voz de um homem severo soou ao lado de esqueleto. Ouvi isso. Não deveria ter feito nenhum osso emocional, mas trouxe um ridículo muito humano.
Não se preocupe, ser capaz de criar ferramenta amaldiçoada é realmente uma técnica incrível, mas está longe de ser suficiente para resistir a mim. O monstro da família de Gojo foi longe. Então, deixe comigo. Bom. Garoto, espero que você seja mais sensato. As chamas fantasmas nos olhos do esqueleto são indefinidas. Olhando para Ryuichi na sala, era como uma fera olhando para um cordeiro inocente. O que? De repente, o esqueleto gritou de surpresa. O fogo fantasma em seus olhos ficou chocado e queimou freneticamente. Agora, Ryuichi, que estava deitado no quarto, de repente desapareceu diante de seus olhos. Pode garantir que ele nem piscou os olhos, mesmo que quisesse piscar, ele também não tinha olhos. Ryuichi parece ter desaparecido do nada. Não deixou a menor onda de poder de maldição. Impossível. Está aqui obviamente. Ping. A janela de repente explodiu em incontáveis fragmentos, e o esqueleto flutuou lentamente para dentro da sala. O crânio estava envolto em incontáveis poderes mágicos. Feitiços de fantasma rastreamento. Uau! Com o esqueleto como centro, o poder mágico do azul fraco delineia um padrão misterioso, e há sons de choro constantes como fantasmas e lobos, saindo dele. Mas uma luz fria apareceu de repente, e foi direto ao esqueleto para matar, uma força poderosa, acompanhada por uma explosão de poder de maldição. A faca voadora apareceu na frente do esqueleto quase instantaneamente. Caramba! Esqueleto exclamou. Os padrões delineados pela força da maldição ao redor foram quebrados. O esqueleto foi capaz de escapar do ataque de facas voadoras no ar. Mas não sei porquê. Uma forte sensação de crise surgiu em seu coração. Parecia que ele estava sendo encarado por uma fera terrível. Você está assistindo há muito tempo, há uma cobrança. A voz de Ryuichi ressoou com intenção assassina. Atrás do esqueleto, sua figura emergiu lentamente. O esqueleto é como um coelho que encontrou inimigos naturais. A cabeça parou rigidamente no ar. Não se atreveu a se mexer, nem se atreveu a olhar para trás. Parece que há um abismo sem limites atrás dele, e somente se ele ousar olhar para trás, cairá na escuridão que nunca vê o sol. Esse sentimento, eu vou morrer. O que há nesse cara? Droga! Esqueleto gritou freneticamente em seu coração. Seu corpo, condensado pelo poder da maldição, sentiu-se instintivamente ameaçado neste momento. Do corpo de Ryuichi, ele notou que seu poder de mantra estava sendo constantemente engolido por outros. Mestre Maldição. Ryuichi agarrou o crânio pela cabeça. Mencionado na frente dele com grande interesse. O tesouro dos 6 ladrões imortais continuou correndo, absorvendo sem cerimônia o poder da maldição do esqueleto. Coisa estranha. Ryuichi murmurou, olhando para o esqueleto que escolheu se fingir de morto sem dizer uma palavra. Pareceu estranho por um tempo. Six Imortal TF Azuri pode absorver todo o poder da maldição e transformá-lo em seu próprio poder. Do corpo ao poder da maldição, será continuamente fortalecido pelo tesouro dos 6 ladrões imortais. Mas há de fato uma condição muito estrita para absorver o poder da maldição. Isso é não mestre seja espírito amaldiçoado ou mestre de Jujutsu, se você quiser usar o tesouro dos 6 ladrões imortais, você deve derrotá-lo. Se for preciso metaforicamente, ou seja, tratar tudo que carrega o poder do feitiço como uma bebida, e as condições para o uso do tesouro dos 6 ladrões imortais são que ele precisa ser usado. Desaperte a tampa para beber a bebida. E essa coisa estranha em sua mão é como uma bebida sendo despejada em um copo. Basta pegar e beber. Se você continuar fingindo estar morto, eu não me importo de drenar você completamente, confie em mim, eu sou bom nesse tipo de coisa. Ryuichi sacudiu o esqueleto em sua mão algumas vezes, mas ainda não respondeu quando viu o oponente.
Havia um sorriso cruel no canto de sua boca. Como ele disse, ele é uma pessoa preguiçosa, então ele está ainda menos interessado em brincar com essa coisa. Ele abriu a boca ligeiramente, e a poderosa força devoradora apareceu de repente. A intenção original era que todo o tesouro dos 6 ladrões imortais digerido também tivesse mudado depois de chegar a este mundo. O poder de engolir disparou. Droga! Eu realmente vou morrer. O esqueleto que escolheu fingir estar morto, no momento em que Ryuichi abriu a boca, a campainha de alarme em seu coração tocou freneticamente. Atreva-se a fingir estar morto por um momento, então ele grita rapidamente: Meu senhor! Dê uma chance!